ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Essa foi a palavra de Jesus a seus discípulos após um longo período de trabalho. O serviço é importante, o trabalho para o Senhor também, porém o descanso é essencial. Deus nos chamou para seu trabalho, mas também para descansarmos e para passarmos um tempo a sós com Ele. Leia o capítulo 38 do Desejado de Todas as Nações, quando sua mente e corpo estiverem fatigados e quando a paz estiver querendo deixar o seu espírito. E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos aqueles que se acham em seu serviço. Queria mostrar aos discípulos que Deus não exige sacrifício, mas misericórdia. Eles haviam posto toda a alma no trabalho em favor do povo, e isso lhes estava esgotando as energias físicas e mentais. Cumpria-lhes descansar. Como é bom servir a Cristo, como é bom trabalhar em sua obra e saber que teremos estrelas em nossas coroas um dia. Mas como é bom saber que Cristo também nos exige descanso. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de acordar, tempo de trabalhar, tempo de estudar, tempo de ler, de correr, de comer, de orar e tempo de descansar. O descanso é um dos 8 remédios naturais. Ele faz parte da lei de Deus para a saúde. Sendo assim, não pode ser negligenciada. Não há desculpa para a negligência e descaso com a saúde daquilo que é o templo do Espírito Santo. O repouso adequado e sem excesso nos traz clareza de mente para estarmos em comunhão com Deus. Alguns se tornam doentes por excesso de trabalho, e para esses o descanso, a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde. Para que os que estão mentalmente fatigados e nervosos devido a trabalho contínuo e restrita limitação de ambiente, uma visita ao campo onde podem viver uma vida simples, livre de cuidado, pondo-se em íntimo contato com as coisas da natureza será muito salutar. Vagar pelos campos e matas, apanhando flores, escutando os cânticos dos pássaros fará por seu restabelecimento incomparavelmente mais que qualquer outro meio. Que nosso maior descanso seja em meio à natureza, como os discípulos e como Moisés no Sinai. Que nosso maior descanso seja a comunhão com aquele que é o nosso chefe e salvador. Qual Moisés no deserto do Sinai, qual Davi entre os montes da Judéia e Elias junto às fontes de Querite, necessitavam os discípulos pôr-se à parte das cenas de suas atarefadas atividades para comungar com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Ali estariam distantes do trânsito das ruas e dos burburinhos e agitações da cidade. As próprias cenas da natureza por si mesmas já constituíam um descanso, uma aprazível variação para os sentidos. Ali poderíamos escutar as palavras de Cristo sem ouvir zangadas interrupções, réplicas e acusações de escribas e fariseus. Podiam ali fruir breve período de precioso convívio na companhia do seu Senhor. O descanso dado por Cristo a seus servos e filhos não é uma folga da comunhão com Cristo, mas sim uma comunhão mais intensa que revigora o espírito e a vida. O repouso que Cristo e os discípulos fizeram não era uma complacência consigo mesmo. O tempo que passaram afastados não foi consagrado à busca de prazeres. Falavam entre si a respeito da obra de Deus e da possibilidade de torná-la mais eficiente. Deus quer sacrifício vivo e não de cansaço e exaustão. Quando disse que a seara era grande e poucos obreiros, não acentuou para os discípulos a necessidade de incessante labuta, mas disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Deus designou a cada um a sua obra segundo a sua capacidade e não pretendia que uns poucos ficassem sobrecarregados de responsabilidades, enquanto outros não têm nenhum fardo ou nenhuma angústia. Dirijam-se aos obreiros da mesma maneira que aos discípulos outrora.
Vinde vós aqui à parte, repousai um pouco. Ele diz aos que se acham fatigados e esgotados: não é sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e da agitação, mesmo em atender às necessidades espirituais dos homens, pois dessa maneira é negligenciada a piedade pessoal. Ao mesmo tempo que se sobrecarregam as energias mentais, espirituais e físicas, exige-se a abnegação dos discípulos de Cristo e são preciosos os seus sacrifícios. Convém, todavia, cuidar para que, mediante o seu excesso de zelo, Satanás não se aproveite da fragilidade humana e seja prejudicada a obra de Deus. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus, e Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por entre a turba apressada e a tensão das febris atividades da vida, a alma que assim se refrigera será circundada por uma atmosfera de luz e paz. A vida exalará fragrância e há de revelar um divino poder que atinge os corações dos homens. Descanse no Senhor, entregue o amanhã e viva tranquilo. Caminhe momento após momento sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, vivendo o presente com toda a luz que recebemos, para que no futuro o Senhor possa nos levar para morar com Ele num lugar onde não há mais tempo, onde só existe o presente, o trabalho sem pecado e o descanso face a face com Cristo.